Vamos lá. Vamos nós. Então, gente, vamos lá. Vou até travar a minha tela aqui, para não ficar vendo a câmera do Dito. Porque o Dito fica me sacaneando, brincadeira. O Dito fica lá, vou ver o Marzão. Eu vou deixar sair na filmagem, vou postar essa aula no YouTube depois, para sair você no mar aí. O pessoal do Corpo Bombeiro perguntar, tá lá na praia. Você tá mutado agora, Dito. Você tá mutado. Dito, você tá falando, tá mutado. Tá mudo. Teoricamente, eu tô de home office no bombeiro, eles não sabem que eu tô na praia, não. Então, eu vou ter que esconder a data quando eu for postar essa aula, porque vocês vão saber. Vamos lá. Daqui a pouco coloca lá, Major do Corpo Bombeiro é desligado. Vamos lá, né? Vamos lá, gente. Então, hoje a gente pega numa aula que, sim, pessoal do Enem, agora a gente pega a reta final já aí do curso. Aí você fica, nossa, mas mal ou bem está em setembro, chegando em outubro. O Enem tá batendo na porta. Claro que a gente vai fazer intensivão aí, eu vou até conversar com Júlia, que a gente vai pegar daqui umas 3 semanas, a gente vai pegar várias aulas juntos com vocês, tanto de filosofia quanto de sociologia, tá? A gente vai fazer essa temática juntos aí, beleza? E aí eu quero colocar para vocês aqui a ideia do que é a aula de hoje, como vocês já pegaram pelo nome aí, com certeza, da aula, vocês já pegaram a ideia, para o Gabriel chegando, deve ter carregado lá. Vamos lá, vai chegando aí, galera. Para vocês terem a ideia da aula de hoje, como está aí o nome, né, dela para vocês, vocês têm a questão de hoje uma aula, a filosofia moderna. A gente pegou na última aula, só para recapitular, a gente pegou ali a patrística escolástica, que é a filosofia medieval. E se atentem muito bem ao que eu estou dizendo aqui, porque a filosofia medieval, ela vai ter aquela questão ali, claro, com a patrística, Dido, especialista nessa área até mais do que eu, porque diácono, sim, eles acreditam. Todo mundo que acha que o sujeito está estudando para diácono, vai debater filosofia com os caras, vocês vão tomar um pau. Eu adoro isso, os caras que acham, o cara é padre, ele é teólogo, ele não sabe debater com filósofo, não. Vai lá, por favor. Olha lá o sorriso do Didido. Enfim, eles estudam até mais a fundo do que eu, inclusive, a patrística e a escolástica. A patrística de padres, vindo de Santo Agostinho, já falei com vocês, que se você vê a vida do cara, ele é um exemplo realmente de conversão, porque era o homem da vida torta, e se converte, e que dá a ideia ali de dar aquela frase que todo mundo atribui errado ao Einstein, que como é que é aquela questão que fala, não existe o mal. No caso, o mal, onde tem o mal é a ausência de Deus, né? Que Deus é mal, na verdade, né? Que não existe mal. Deus é mal porque ele sabe do mal. Não. Aonde existe o mal é a ausência de Deus. A ideia, quem dá é Santo Agostinho. Eu já falei isso, mas frisando. Não é do Einstein, tá? Aquele negócio bonitinho que o Einstein falou. Não foi. Não foi. Santo Agostinho. Show? Agostinho de Hipona, se vocês quiserem falar filosoficamente. Que é Santo Agostinho, isso daí, infelizmente, é a hora que a gente dá uma rateada, é difícil separar, né? De Deus, católico, a gente já vai no Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Mas é Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona, beleza? Para vocês, lembrando ali, os filósofos têm o nome atrelado, o sobrenome atrelado da onde ele é, beleza? E aí a gente entra hoje nos camaradas que vai dar para vocês um gostinho da treta. O gosto realmente da filosofia, do racional. O cidadão que vai chegar, tem ali o livro dele aqui, que eu esqueci de trazer para cá, que eu sou um animal. Tá aqui, ó. Eu peguei um, mas não peguei o outro. Desse rapaz, bigodudo, lindo, maravilhoso, que a minha luz está atrapalhando. René Descartes, com esse bigodinho ridículo. Esse rapaz, esse aqui, vocês vão ver logo essa frase que é traduzida errada, já adianto. Penso, logo existo, ou cogito, ergo sum. Na verdade, é o penso, logo sou. Essa é a base do pensamento do cara. Por isso, anotem o famoso penso, logo existo, e eu vou traduzir para vocês e explicar o que é o penso, logo existo. Primeiro, vamos nos contextualizar aonde estava René Descartes. René Descartes é uma coisa que você pode anotar aí na cabeça de vocês, dar aquela tatuagem no braço, já pode colocar aí. René Descartes é o pai do racionalismo. Ele é o pai do racionalismo, ele é o cara que abre a filosofia moderna, ele rompe, no caso, essa sua educação escolástica, que vem de Tomás de Aquino, de escola, ele rompe isso, e ele tem uma das melhores educações, ao burguês safado, tipo de dito lá na praia, ele tem uma ótima educação, ele tem uma ótima
aproveitamento, claro, isso eu estou brincando agora de Didi Burguês Safado. Quem dera que quando a gente, na nossa infância, pudesse ter essa oportunidade de estudo que o Descartes teve, né, Didi? Porque o Didi não teve. Didi literalmente comeu pão que o diabo amassou para estar aí. E vamos lá. Eu sei que a gente passou, né, Didi? E aqui ele pega, lembrando que o Descartes é de 1596 a 1650, né? Ele vive aí 54 anos, é até muito para uma época onde não se tinha expectativa de vida alta, tá? Então, ou seja, você pega o final do século XVI, mas ele nasce ali, mas ele basicamente valeu, Marcos. Mas ele basicamente vai... Obrigado pelo presente de novo. É que o Marcos estava participando para testar, ver como é que estava o microfone. Basicamente, você vai ver ali no caso que René Descartes ele vai escrever no século XVII, beleza? Então, René Descartes ele vai escrever basicamente no século XVII, é onde a base realmente do que ele escreve. Por que eu estou frisando isso? Para vocês entenderem, olhando minha pauta, passar para vocês. Como eu disse, estamos no Renascimento. O que é o Renascimento? Aquele rompimento. Vocês já estão enjoados de ouvir o João falar isso, com certeza enjoados de ouvir todo professor de história falando isso, todo professor de filosofia tendo que voltar nisso. É aquela brincadeira, o pessoal fala, o renascimento para o historiador é a globalização para o geógrafo. É a mesma coisa, você vai ouvir o resto da vida enquanto você estudar essa matéria. E porque ela é muito importante. Ela é um divisor de águas, ela vai ser a passagem ali do pensamento moderno na Europa, infelizmente bem eurocêntrico, parando para pensar, que ele vai ter esse rompimento, no caso, do pensamento medieval com o pensamento moderno, beleza? E aqui a gente tem a laicização do pensamento, que aí vocês vão entender um dos grandes pesos do Descartes. Apesar dele ter uma educação basicamente escolástica, tradicional, o Descartes, eu vou falar com as palavras de vocês, muitos que vão se identificar. Ele percebe que o tempo que ele está estudando não serviu para nada. Tudo que ele estava aprendendo na escola ali, nossa, agora o pessoal falando que eu estou fazendo uma crítica brutal à educação brasileira, mas estou. Enfim, ele vai numa questão, tudo que ele aprendeu na escola não serve para nada, que o pessoal, principalmente na época dele, com a escolástica, que tinha ali o triunviro e o quadrivium, que eu já falei com vocês, que era a questão das escolas, a parte mais humanas, mais debates, e a parte mais exatas. E ambas questões ali, o Descartes ele vai vendo que vai ouvindo aquilo não vai servindo para nada para ele, porque ele vai vendo discussão, é o que eu sempre brinco, tá acabando a luz, o negócio de desligar da vez que está doendo no meu olho, é o que eu sempre brinco com a questão do passou mais um dia na minha vida e eu ainda não precisei usar a fórmula de Bhaskara. É mais ou menos o que o Descartes pensa, apesar de ser matemática, eu vou chegar lá. O que acontece, galera? Então ele vai ter a quebra aqui nesse tempo, o Descartes ele vai trazer, ele vai começar a ver que tudo que está se aprendendo ali está servindo de nada, que está aprendendo nessa escola. Os caras estão conversando fiado, estão debatendo, então não está servindo para nada. Então o que o Descartes vai falar? Ele vai começar a escrever, ele vai começar a ter a ideia dele, aí abrindo a Idade Moderna, por isso que eu falo, ele é o pai da filosofia moderna, é o pai do racionalismo, e ele vai colocar a quebra do paradigma medieval, aquela ideia de fé e razão. E, por favor, faz uma tatuagem aqui assim, ó, na testa. Falou René Descartes, falou racionalismo, vai numa questão, tem lá razão, racional, pensamento. Pode ser essa questão. Pode ser essa resposta lá no Enem. E aí a notícia boa, pro João Matheus, estava até desesperado lá quando eu falei que de longe é a aula mais importante para vocês, que René Descartes, meus amigos, ele é o que mais cai em filosofia no Enem, já tem pelo menos uns 7 anos. 6 anos, para não ser exagero. É o que mais cai em filosofia. É o Descartes. Cai, é certo que vai estar lá carimbado. Descartes, depois as outras coisas. Então, por isso que o René Descartes, ele é aqui um dos pontos principais até da nossa aula de hoje. Ele é um dos caras... Eu sempre estou desesperado. Faz sentido, João, faz sentido. Não tinha pensado por esse lado. Mas, enfim, analisando zoeiras à parte, para vocês pegarem essa ideia aqui. Então, o Descartes, ele vai ter para vocês aqui, ele vai ter essa ideia da laicização do pensamento. Não é ele que vai ter a ideia, perdão. Ele está vivendo isso. E como ele começa a discordar do que ele viu nessa escola, mais com a escolástica, da ideia de São Tomás de Aquino, ele começa a matutar, começa a estudar e começa a pesquisar. E ele vai chegar nessa conclusão que tudo que ele aprendeu na escola não serviu para nada. E ele vai começar a mexer
no racionalismo. Ele vai começar a desenvolver o racionalismo. Como eu disse para vocês, ele é adepto do racionalismo, que é a razão como caminho para a verdade. Você pode anotar. É a razão como caminho para a verdade. Então, para ele, a razão gera intuição e precisa ser educada. Por quê? Porque os nossos sentidos nos traem. Os nossos sentidos nos confundem. E agora começa a maconha. Cuidado aí, Didi, do pessoal não roubar seu celular agora na praia. Que é aqui que vem a parte onde começa a maconha estragada. Porque o Descartes ele vai começar a dizer do argumento do sonho. O que é o argumento do sonho? Todo mundo aqui já sonhou, por exemplo, está caindo. Aquele famoso está caindo, de repente toma aquele susto. Se sonhar que vai no banheiro, não vai. É uma cilada, tá, gente? Não sonha. Sonhou que está com vontade do banheiro, não vai. Dormindo que é cilada. René Descartes, ele, no caso, ele vai colocar aqui que quando você tem a teoria do sonho, o que é o sonho? Por que ele vai falar? Mas que piada ridícula, eu sei. Meu forte é a piada escrota, vamos lá. Mas para vocês entenderem a lógica, o que é o pensamento do sonho para o Descartes? Até o Edgar Allan Poe vai se inspirar um pouco nisso depois. Que a ideia do sonho para ele é que você acha que é real. Porque coloca uma coisa na sua cabeça. Para o Descartes, os sentidos podem nos levar ao engano. Não confie nos seus sentidos. Mas, porra, Alves, eu tô vendo. Será que vocês estão me vendo? Será que essa aula está existindo? Será que o Didido realmente está lá na praia? Aí começou a loucura. O Edgar é doido. É essa doideira, que é tudo um sonho dentro de um sonho atrás de outro sonho. O Edgar Allan Poe, acho que ele pegou do Descartes. E aí eu chego nisso aqui, ó, pro Didido fazer pelo menos uma figa no Didido. O Matrix. Essa trilogia maravilhosa, você só precisa ver o primeiro filme mesmo, que é bom. Desculpa a heresia. Mas o Matrix, quando ele vai ter essa ideia, por que fala de Matrix? Todo mundo acha que ele é inspirado só no mito da caverna, do Platão, mas não. Ele tem duas inspirações, que é o método cartesiano, o método do sonho. E antes de vocês arrepiarem por eu estar falando do método cartesiano, e agora ainda o frio na espinha ao lembrar do Alan, porque vocês vão lembrar da matemática, não tem jeito. Até que as pessoas dormem no sofá e acordam na cama. Então, normalmente até os 18 anos pode ser sua mãe te levou. Fora isso, é Matrix mesmo. Edgar o Corvo, né? Gostou, né? Então, nossa, Edgar Allan Poe, muito bom. Enfim, do Matrix, gente, e que só uma dica de curiosidade que é o Didido que vai gostar, porque ele é velho igual eu. Esses númerozinhos aqui que você vê que é o que o Neo enxerga, quando ele enxerga a Matrix, quando ele passa a enxergar, primeiro, isso aqui é baseado no René Descartes, os números. Isso aqui são propagandas japonesas de comida, tá, Dito? Que eles fizeram, colocaram na época embaralhados só de zoeira para ter alguma coisa. Uau. Mas, oi. Esse negócio que eu te falei agora, tem casos que a pessoa dorme no sofá e acorda na cama. Você falou que de vez em quando pode ser a mãe te levando, né? E quando você mora sozinho? Aí, no meu caso, ou é o Gasparzinho ou é o Peta. Eu só tenho as duas opções, eu não tenho outra. Didi deve estar ali horrorizado. Meu Deus, criei um menino com tanto carinho na igreja, coroinha, falando esse negócio. Né, Didi? Rapaz, sobre esse lance de ir ao banheiro aí, tem uma lenda brasileira, né? Ó, manda. Vocês já ouviram falar na pisadeira, né? Eu vou dormir de noite, não, hein? Que ela não. Vocês já acordaram com sensação de sufocamento durante a noite? Diz o folclore brasileiro que é a pisadeira que pisa no seu peito durante a noite para sugar sua alma pela boca, né? É a nossa sucubo, né? É a sucubo, faz igual a sucubo pelo beijo. Cuidado para você não ir pro baile aí, tomar um boa noite Cinderela e achar que é a pisadeira. Rapaz, vocês estão achando que eu que vou lá o João Matheus, vocês estão achando que eu que vou trazer a maconha da aula hoje ao Didido, mas vamos lá. Meu Deus do céu. Porque não, essa da pisadeira eu gostei, Didido. Tá lá naquele negócio do folclore, eu quero ver depois. Tá lá no livro lá. Eu vou ler depois com calma, porque eu gostei agora. Eu não posso ela é sinistra. Né? Não queira sonhar com a pisadeira. Ou seja, temos a sucubo brasileira, tá vendo? Como o folclore brasileiro é rico, em breve novidades de Anderson Fontes para vocês disso daí. Mas deixa o spoiler aí. Gente, mas essa do Matrix, como eu falei, isso daqui, apesar de ser uma propaganda japonesa misturada, a ideia são números que ele vê a decodificação da Matrix. Claro que o mito da caverna do Platão tá ali, o mundo sensível e tal. Mas o mundo do Descartes, principalmente na cena da colher, quem não ouviu vai tomar um spoiler do filme de 1999, que é onde o menino fala pro Neo que quando ele dobra a colher com a mente, ele fala pro Neo, toma, entrega a colher inteira, agora tenta você dobrar a colher. E o Neo não consegue, ele fala,
O que se dobra não é a colher. É você que se dobra. É a ideia do sonho do Descartes que foi levado para o filme. René Descartes, gente, ele vai falar que os seus sentidos te enganam. Ah, mas eu tô vendo, eu tô ouvindo, eu tô sentindo. Não. Ele está em frente a uma lareira, é uma ideia base onde ele falou cogito ergo sum. Esse negócio tá falando que você tá tocando, você tá sentindo, já aconteceu várias vezes comigo, eu fico abismado com o bagulho. É mais ou menos por aí, vamos lá. E aí que vem essa ideia, que é aquela sensação do sonho. Quem não teve a sensação que estava caindo no sonho? Você, de repente, acorda. Para você é real. O Descartes, ele usa esse exemplo. Então, você sentiu aquilo. Você teve a sensação daquilo. Então, automaticamente, seus sentidos podem te enganar. É essa que é a explicação dele. E aí, você vai ter ideia. Então, ele vai chegar no negócio que o Didido adora me chamar, de hiperbólico. A dúvida hiperbólica. O que é a dúvida hiperbólica? Hiperbólico, aí, para o dicionário, é exagero, tá, gente? O Didido adora me chamar de hiperbólico, eu sei, tá? Mas, enfim, a dúvida hiperbólica é aonde o Descartes vai levar a gente. Ele vai duvidar de tudo. Ele vai duvidar de tudo, ele vai começar a duvidar de tudo. E aí ele está sentado em frente a uma lareira, onde ele fala, será que eu estou em frente a essa lareira? Como eu falei, será que eu estou dando aula para vocês aqui? Será que vocês estão agora na frente de um computador assistindo? Qual é o sonho de vocês? Aquela sensação de déjà vu que tem no Matrix, eu já vi essa cena acontecer, é a mesma coisa que o René Descartes fala. Se você está achando que já viu essa cena, já aconteceu, então você pode estar sonhando. Mas como então, Descartes, que eu vou saber que isso não é doideira, que eu não estou fumado, que eu estou aqui acordado nessa bagaça? Aí a dúvida hiperbólica, diferente do ceticismo, tá? Mas ele fala, o cara é cético. Não. Ceticismo, você não quer ouvir a verdade. Sim, o ceticismo você desacredita e não quer ouvir a verdade. O racionalismo, você quer a verdade. Eu quero saber se aquilo existe. Antes que alguém faça comparativo. Ah, mas isso é o ceticismo. Não. É o questionamento dos sentidos. Seus sentidos podem te enganar. Então, a ideia para o Descartes é, para você chegar à razão, pensamento racionalista. É você raciocinar. Se eu estiver em coma, eu estou lembrando de tudo que aconteceu na minha vida. E se você está em coma, na verdade, acho que está acordado numa aula aqui agora. Esse é o ponto do René Descartes. Se você achar que você está aí em pensamento, você está em coma, mas você deve estar em coma. Tem uma brincadeira do Pokémon, que é algo mais tangível para vocês, que tem a brincadeira que o Ash nunca envelhece. Tem uma brincadeira que falava que era a ideia, se você pegar o René Descartes e o Edgar Allan Poe e colocar para ele, você colocar a teoria do Ash. Exato, o Ash ele está internado e está vivendo. Exatamente. O Ash, exatamente como eu ia completar, o Ash, ele tá, no caso, ele não existe o Pokémon, aquilo é tudo invenção da cabeça dele. É um menino que sofreu um acidente, que está em coma, e aí ele está sonhando com aquilo tudo. Os sentidos dele estão enganando ele, como você me fez a pergunta. Mas aí que vai chegar o Descartes. Então, como que eu saio desse loop infinito de cannabis? Quando você chega, no caso, vai dormir pensando nisso, se é que você vai dormir, né, Esther? Vamos lá, quem vai piorar aqui, vem comigo. Que aí é a hora que você vai pensar, questionamento da razão. Será que isso existe? O Descartes está em frente a uma lareira, e é aí que vem a hora, o Descartes está de frente para uma lareira, e ele está pensando, vendo fogo, será que eu estou de frente para a lareira? Eu posso estar enganado. Meus olhos podem estar me enganando diante dessa lareira. Meus ouvidos aqui ouvindo o estalar, o trepidar do fogo, podem estar me enganando. Meu tato pode estar me enganando no sentido do calor. Mas por eu estar pensando nisso, eu estou acordado, porque eu penso, logo existo. É simples, é isso. Essa maconha toda que vocês ouviram, é isso. O cogito ergo sum, em latim, que é o penso, logo existo, da capinha aí, ó, penso, logo existo, é isso. É ele olhar e falar, eu penso, logo eu existo. Porque se eu estou raciocinando sobre, se eu estou duvidando sobre, se eu estou questionando, é porque eu existo. Se eu estou questionando, é porque é eu que estou acordado. É eu que estou raciocinando. Porque no sonho, às vezes, você só acorda, você só sente. Mas o ato de eu raciocinar sobre aquilo, tanto que você tenta voltar na parte boa do sonho, quando você acorda, você não consegue. Ao você raciocinar aquilo, você está acordado. Por isso que quando vocês ouvirem a partir de hoje, por que o Descartes soltou a maravilhosa frase? Penso, logo sou, né? Que seria a tradução correta, mas é colocar o penso, logo existo, que dá mais ênfase. O penso, logo existo, é por isso.
Porque o ato de você pensar, de você raciocinar, você existe. Beleza? E aí vem um negócio que eu vou até achar aqui na internet para vocês, o método fácil de achar. Método cartesiano. Dá uma raiva procurar isso aqui, historiador. Você vai falar ainda do Demiurgo? Você pode falar se quiser. Eu não ia falar do Demiurgo. O Demiurgo ia deixar depois. Pode falar. Não, é porque ele tem a teoria do Demiurgo, que vocês podem encontrar também numa prova falando sobre ela. O Alas vai detalhar depois. É a teoria do Deus maligno, né? Ou seja, pode haver um Deus maligno que mesmo quando eu acho que eu estou certo, ele, na verdade, está me enganando. Então eu sou enganado por um Deus maligno que me faz acreditar que aquilo é real quando não é. Aí ele chega ao erro sum, né? Aí ele chega ao penso logo existo. Por quê? Ainda que exista um Deus maligno e ele me engane, até para ser enganado e pensar, se eu penso e sou enganado, é porque eu existo. Então, ou seja, o fundamento de pensar garante a minha existência. E, na verdade, Descartes está em busca de alguma coisa para a qual ele vai... Isso é legal. Ele quer produzir ciência. Ele quer racionalidade. Então, ele precisa de uma coisa que dê sustentação à ciência. E agora que a gente ouve falar em terra plana, né, nesse discurso todo. Uma vez eu estava numa palestra, Alan, e aí isso é legal para vocês que estão começando uma carreira acadêmica, né? Uhum. E aí eu falei numa verdade marxista. E aí uma pessoa da palestra, um tanto quanto agressiva, falou comigo, mas você está falando em verdade. A ciência não trabalha com verdade. Eu falei, opa, vírgula, ponto, reticência. Falei, a ciência não trabalha com verdade teológica. A ciência trabalha com o que a gente chama, essa palavrinha bonita, com verdades axiológicas, ou axiomas. Axiomas são verdades pelas quais eu chego através da razão. Eu boto o cocô no tubo e descubro que ali tem lombriga, tá? E aí eu vou estudar, ok? Ali é uma verdade que eu cheguei pela razão. É isso que Descartes diz, que é fazer ciência. Né? Não é uma verdade que eu acredito no Divino Espírito Santo, é uma verdade da minha fé. E tá, o que a gente ia colocar, foi bom você ter falado dos demiurgos, que lembra quando eu falei que a filosofia medieval é razão com a fé, uma sustenta a outra? O Descartes ele vai separar, como o Dito falou, que começa o pensamento pelo Renascimento. Eu fui na introdução já aqui por osmose, mas realmente eu deveria ter feito essa parte do Dito, muito obrigado por isso, que é essa questão do pensamento, ele quer ir pelo racional. Meio que voltar só pelo, como o Dito acabou de falar, a verdade absoluta é a da religião, da teologia. E o Descartes, na árvore dele, ele vai colocar no caule principal, onde ele vai falar do demiurgo depois, então eu vou falar no final da árvore, é a física. Ele separa física, direito, medicina. Ele não coloca teologia, inclusive nessa árvore dele. Tem até aquela coisa que eu brinco, né? Que eu falo sempre com os alunos. Falo, na cosmogonia, que era o mundo antigo, a crença pelo mito, quer dizer, caiu um raio na Terra e a gente dizia, Thor, já falei isso com vocês uma vez, Thor bateu o seu martelo lá na forja e aí o raio caiu. Eles se davam por satisfeitos com essa explicação divina. A questão da racionalidade não é que ela necessariamente omita. Você pode acreditar no que você quiser, camarada. Agora eu quero saber como é que esses raios se chocam lá em cima. É nuvem com nuvem, é partícula com partícula. Como é que esse fenômeno acontece? Como é que ele se dá? Pode ser a vontade do Deus que você quiser. Tá, mas não me interessa saber de quem que é a vontade. Eu quero saber como é que fisicamente esse fenômeno vai acontecer. Isso é racionalidade, isso é razão. Lembra do pré-socrático que eu falei com você, gente, que até eu não lembro quem me fez a pergunta, que a gente estava no presencial, até lá mesmo no curso aí, que eles perguntaram, mas professor, os pré-socráticos, eles romperam com a religião? Eu falei, não, alguns até acreditavam na religião vigente deles, tal da Grécia, que não tinha uma religião propriamente dita igual a gente tem, islamismo, cristianismo, enfim, é algo com livro pautado, mas é o que o Dito falou, mesmo a questão mitológica, tá? Eu quero saber como que ele produz o raio para ele tampar, é isso que eu quero saber. A vontade dele fazer a chuva, beleza, mas como que ocorre para ele materializar essa vontade dele? Que é a ideia que o Dito falou do Thor aí, que eu acho muito legal, essa ideia do martelo de Thor, inclusive. Beleza? E aí é isso, Descartes está em busca desse fundamento da razão que vai permitir fazer ciência. Sim, e por isso que ele fala que seus sentidos te enganam. Lembrando que Descartes ele vai romper com essa ideia da fé. Ele vai ficar com a razão
que é como o Dito falou, e o Demiurgo, que é o deus maligno, ou a criatura maligna, ou demônio, como assim a galera quiser ficar mais didático, apesar de, como o Dito falou, o nome é Demiurgo, que eu acho que nunca caiu no Enem, mas se cair agora, ótimo aí o que o Dito colocou para vocês. A ideia do Demiurgo é que ele pode me manipular. É ele que criou a lareira, inclusive, Dito, eu poderia ter falado dessa parte. É o cara que criou a lareira que eu tô vendo, tá, mas se ele quer me enganar, ele quer ludibriar meus sentidos, a partir do momento que eu tô pensando, eu estou raciocinando e ludibriando ele, tem essa parada. E se for uma questão discursiva, Wallace, citar a palavra Demiurgo pode te valer um pontinho, tá? Se citar a palavra Demiurgo, o redator vai dar um sorriso. Da mesma forma que eu falei com vocês da aula de Maquiavel, não coloca, segundo Maquiavel, se justificam os meios, que eu tiraria um ponto, essa daí você ganha um ponto, né, Dito? Que Maquiavel nunca falou que os justificam os meios, mas enfim. Método cartesiano, anotem, pelo amor de errar. Como o Didi acabou de falar com vocês, tem a ideia de Demiurgo, e aí entra o que eu odeio do Descartes, brincadeira, a ideia matemática do René Descartes. O Descartes ele vai colocar o método cartesiano, gente, que ele era matemático. Sim, os filósofos, já falei com vocês, desde os pré-socráticos, eram astrônomos, matemáticos, físicos, por aí vai. Astrólogos também eram tudo, os desgraçados. E ele vai colocar, através do método cartesiano, a evidência, a análise, a síntese e a enumeração, que a análise aqui está como divisão aqui para vocês, desse que eu achei, tá? Seria a segunda regra. E a questão da ordem é a síntese, tá? Que eu não preciso decorar isso aqui nunca caiu. Isso aqui é só para ficar lúdico, porque só me falta de sacanagem. Depois de tanto tempo que eu não DK, vai cair, explica o método cartesiano aí, pô, tá de sacanagem. Mas como eu não duvido de nada, é bom dar uma lida. Mas a ideia para o Descartes é o quê? Você separar as coisas, sentimentos, fenômenos naturais, pensamentos. Evidência. Só aceitar o que não pode ser colocado em dúvida. Só aceitar o que não pode ser colocado em dúvida. Ah, mas o fenômeno natural não pode ser colocado em dúvida, não. Vamos ver aqui. Dividir a dificuldade do maior número de partes possíveis e estudar cada um individualmente. Parte 1, 2, 3, ó, tá vendo? Sempre começar do menor para o maior. Eu entendi o mais simples? Beleza, eu vou para a parte mais. Eu falei o cogito ergo sum, aí o Didido falou da outra parte que é o Demiurgo, já complicou mais. Eu vou complicar mais na terceira parte agora, ou seja, você vai por partes. Isso, qualquer situação. E o quarto, que é a enumeração, que é a revisão de todo o processo. É evidente? Foi dividido? Partimos do mais simples para o mais complexo? A revisão não deixou nada passar? Ok, passou pelo crivo do método cartesiano para eu tentar entender como que funciona essa coisa, se eu estou raciocinando, se é o Demiurgo me enganando, se eu estou sonhando, se minha maconha está estragada ou não. E aí, gente, como eu já pulei essa parte para vocês, a dúvida hiperbólica, eu digo obrigado, realmente, bem, eu esqueci do Demiurgo, sinceramente, erro cabal que eu ia cometer aqui. É que na outra turma eu falei do Demiurgo, aqui eu não ia falar, é bizonho. Mas, enfim, a gente tem essa questão mudando aí, e a gente... Então, com o René Descartes, vocês pensam, mas professor, você falou do René Descartes, mas a aula não é só o nome do René Descartes. Não. Agora que vocês já entenderam que é o cogito ergo sum, para o Descartes, é o racionalismo, é a razão. Grava isso, escreve no peito, na porta do quarto, para dormir todo dia e ver lá. René Descartes é razão, racionalismo, raciocínio, razão. E aí a gente chega na questão que vai ser também uma das tretas, a questão empírica. E aqui vai começar a putaria do negócio. O que é o empirismo? Só para falar empírico, que o Didido está enjoado de ouvir também, que a gente tanto ouve na faculdade, né, Didido? Faculdade de Humanas, é o conhecimento que você aprende observando, tá, gente? Pela experiência. Aqui, ó. Tô aqui observando. Olhando, observando, por empiria. Beleza? É o conhecimento que você aprende por empiria. Ah, deixa eu contar a historinha da empiria. Pode, por favor. Eu sabia que você ia gostar disso. Vai lá. Pô, eu amo contar historinha, cara, né? Ajuda a gente a gravar. Eu já falei que você tinha que ser... Era assim... Vai lá. Era um lago, cara, e tinha um barqueiro que era uma pessoa muito simples, que ficava ali atravessando as pessoas naquele lago, né? E aí um dia ele foi atravessar um grande... O cara era, entendido de filosofia... O cara era um... índio, tá? Só pra deixar claro, pra mim não era barqueiro, era um índio, mas vai lá. O cara era um sábio, né? E no meio do lago o cara começou a tirar sarro com o barqueiro, né? Falou, vou sacanear esse barqueiro. Aí fez uma questão de matemática e o barqueiro não sabia responder. E aí ele falou, que pena que tu não sabe de matemática, perdeu uma parte da sua vida.
Aí fez uma pergunta de literatura, o cara não sabia, ele, não sabe literatura, perdeu uma parte da sua vida. E aí, quando chegou no meio do lago, cara, o barco começou a encher de água. O barqueiro pulou para um lado, o sábio pulou para o outro, e aí o barqueiro percebeu que o sábio não sabia nadar. E ele falou, porra, cara, tu não sabe nadar? Ele falou, não. Ele falou, que pena, você perdeu sua vida inteira. Eu vi essa do índio. Poxa, cara, você perdeu a vida inteira. O cara sabe pela empiria, ele sabe pela prática dele. Ele não é um filósofo, não é um sábio, mas a experiência do cotidiano, ela também é válida, né? Você não... Isso serve para ensinar a gente o que eu chamo de humildade acadêmica. Obrigado. Aluno que sai da faculdade sai arrotando arrogância. Eu falo para os meus alunos, vocês não são dono do mundo. Não entrem com essa mentalidade de achar que vocês sabem tudo. Vão se foder pro barqueiro. Né? Olha Sócrates. Que a gente sempre... Eu não sei nada, não. Só tô aqui para aprender o que você estava falando. Olha Sócrates. É exatamente isso, né? Então é isso que é empiria. É o conhecimento da vovó lá, né? Que isso nunca fez farmácia, mas ela sabe que o chá de erva vai curar sua dor de barriga, né? Exato. E é a questão de julgamento, gente, que eu falo que hoje, aí alguns alunos meus que estão aqui da manhã, que sabem que eu costumo falar, agora vocês estão entendendo pelo argumento do Didido, que é o que eu falo. Eu não gosto de chamar ninguém de burro, porque ninguém é burro. Até que, inclusive, o burro é um animal inteligente, inclusive, que é mal julgado. Mas cada um tem uma inteligência diferente. Cada um tem uma prática diferente. É o que o Didido falou. E é o que tem aqui hoje para eles ainda, Didido, ó. Que é o que vai ter disso daí que você está falando, mas deixa para o final. Enfim, esse aqui só o Didido conheceu por enquanto, mas deixa lá. Deixa o rapaz quieto aí, que ele é a treta final. Mas agora o Didido deu o melhor exemplo, desenhou o exemplo para vocês do empírico, e ele, agora roubaram o celular dele na praia. Roubaram o celular dele, ó. Caiu. Vou até perguntar aqui, roubaram o celular agora? Ou acabou a bateria? Vamos lá. Mas, gente, a história que o Didido acabou de falar, entendeu? Roubaram o seu celular, eu tô mandando aqui. Eu não podia perder essa piada, não. Vamos lá, continuando. Então, essa... Você é muito... tem que mandar, vai que roubaram mesmo. Aí, pelo menos ele vai me responder lá, beleza. Já acabou, nem chegou a mensagem, vai ter caído a internet, acabou a bateria. Mas vamos lá. Ele desenhou uma parte ótima para vocês. Isso é o empírico. É o que você aprende por experiência. Você pode estudar, ser doutor, caralho, mas você vai ter experiência, é outra coisa, é o empírico. Existiam uns carinhas, muita gente boa, muito tranquilos, chamados David Hume, Immanuel Kant, e desculpem agora, eu acho que vou até pedir um lanche que vai me dar fome esse nome, Francis Bacon, que são os empiristas. Sim, Francis Bacon, até zoeiro eu achava Francis Bacon o nome do cara, mas é isso. Francis Bacon, eu não vou falar dele aqui, não é só para não me dar fome, porque ele realmente nunca caiu no Enem. Quando ele caiu, se eu não me engano, junto com a questão do Descartes ou com a questão do Kant, que eu não lembro. Ele não cai sozinho, a teoria dele. Mas eu quero que vocês entendam a teoria empirista, ela vai contra a ideia racionalista, vocês vão ver. Vai ter uma treta aqui do Descartes, que a ideia do Descartes é a existência de ideias inatas. Anotem isso ou gravem isso. Para o Descartes, existem ideias que você nasce com elas. Você, no caso, não precisa te ensinar, nenhum de vocês estão aqui, precisa ensinar a noção de tempo. Tempo é algo inato, é algo ali, que o bebê já sabe, já vai analisando, amanhece, anoitece. Isso é uma questão inata, deu para entender? O dia, a noite, isso é questão inata. Você não vai ficar perguntando, você só vai observar e vai aprender. Mas ele não fala em observar, vocês vão entender porque que vai ser. Aí vai ser a cutucada do John Locke, inclusive. O Locke já discorda. John Locke é o pai do empirismo, contratualista, onde vocês perguntem, e o pai do liberalismo, tá? Agora a gente vai, então, ó. Dalão Descartes escreveu racionalista, rompeu com o negócio tal, racionalismo aqui é o que manda. O Locke fala, não, senhor. O Locke vai vir e vai falar sobre o empirismo. Você aprende por empiria. Você tem que observar para aprender. E aí eu vou explicar o método dele agora para vocês. E o Locke, ele vai falar o seguinte, que o homem é uma tábula rasa. Tábula é o que se escrevia antigamente. Uma tábula rasa. Tábula rasa é aquilo que está em branco, que você vai construir. Ou seja, para o Descartes, tá? Para o Descartes, você já nascia com algumas ideias inatas, tipo noção de tempo, essas coisas. Para o Locke, não. Você tem que ser ensinado isso. Você vai ter que observar noite, dia. Então, ou seja, já aqui começa uma grande treta filosófica. Beleza? E aí, eu quero trazer essa parte para vocês. O
o Locke vai falar disso e tal, que ele é o pai do empirismo. Por causa disso, beleza? Então, o Locke ele é o pai do empirismo e tal. E o Locke, gente, ele vai ter uma ideia maneira de falar que tudo, só para você ter uma ideia, o John Locke ele vai falar de 2 tipos de conhecimento, que é o conhecimento pela sensação e o conhecimento da reflexão. Prestem minha atenção. A sensação são sentidos. Você conhece através de sentidos. Eu aprendo através de sentidos. Visão, olfato, audição. Você já vê que ele vai totalmente contra o Descartes. Lembra o Descartes? Raciocínio, penso, logo sou. Os meus sentidos me enganam. Locke não. O Locke vai vir depois, tá? Do Descartes. O Locke vai vir, quer ver? Ó, ele é de 1632 a 1704. Ou seja, vai escrever durante o século XVII, vai morrer lá no século XVIII, início do século XVIII. Você vai ver que ele é um pouco depois aí do René Descartes, que pega o final do século XVI para o XVII, beleza? Na verdade, quando o Locke nasce em 632, o Descartes ainda está vivo, né? Está vivo, pela data. Não precisa ficar decorando data não, tá? Que o Descartes vai morrer em 1650, então, ou seja, ainda vai pegar. Aí o Locke, como eu já falei, os caras leem os autores para tentar refutar e tal, obviamente. Aí, a questão de sensação é o sentido. Simples. Então, para ele é o sentido. A reflexão já é diferente. Porque você vai ter que ter a visão crítica das sensações. E você vai ter que sair do inatismo. Você vai falar, porra, agora você está de sacanagem. O que é a reflexão para ele? Você vai ver o que seu sentido vai ver. E você vai entender aquilo. Por exemplo, para você analisar, vou deixar um exemplo bem didático. É um detetive analisando a cena do crime. Ele não pode olhar só porque tem o corpo virado, ele vai olhar além daquilo ali. O que aquela cena pode dizer para ele? Deu para entender? Para ficar didático para vocês? Tá. Didi, o animal do Didi mandou mensagem aqui, ó. Aí, ó. Como que o cara me tranca a própria esposa e esquece? Ele foi tranquei, eu esqueci amanhã em casa. Fui só... Didi, eu achei que tinham roubado seu celular, tá? Vamos lá, eu tô no Locke agora. Eu tô no Locke confrontando o cara aí, Didi. Meu Deus, animal, velho. Vamos lá. Só o Didi, cara. Coisa da Simara. É que a Simara é a mãe da paciência, cara. Senão ela quebrava o cabo de vassoura mesmo. Vamos lá. Então, gente, conhecimento, como eu disse, para o John Locke, para os empiristas, na verdade, tá, gente? Para o Locke, principalmente, então, é empiria. Os empiristas é empiria. David Hume, Francis Bacon e o Locke. O Locke, especificamente, como eu disse, Francis Bacon, eu não vou falar dele, porque ele nunca caiu, e se cai, vai cair atrelado com alguém. O John Locke, que provavelmente pode cair, ele tem isso, então ele sai, é a questão do conhecimento da sensação e da reflexão. Eu vou refletir o que o meu sentido vai me ensinar, ou seja, então é um Sherlock Holmes na cena do crime. Ele não vai olhar só porque tem aquilo, tem ali um copo caído, mas aquele copo está caindo nessa posição por quê? Então aí você vai refletir sobre aquilo. Então é diferente do inatismo. Eu estou, então, empírico. Beleza, eu vou cruzar os braços e observar. Não, isso é inatismo. E o Locke é contra o inatismo. Você não pode ter o inatismo, beleza? Ser inato ali parado. Não, você tem que observar. Observar com bons olhos. E aí a gente vai para o David Hume. Que agora vai ser a merda. Prestem muita atenção. David Hume, ele não é o pai do empirismo. Ele nasce em 1711, pra você ter ideia. E vai até, ele quer dizer, lá no século XVIII até 1776. Quer dizer, o Hume, ele nasce depois do Locke, que o Locke morreu. O Locke é o primeiro empirista. Ele nasce depois que o Locke morreu, pra você ter ideia. Pouco depois do caso, né? Um morre em 704, outro tá em 711. Em 1711, né? Então, é aí que vem. Mas ele é o empirista mais radical. E se cair algo dele, vai cair um negócio chamado guilhotina de Hume. Ou lei de Hume. Para o David Hume, os sentidos partem das ideias. E às vezes as ideias, a gente pega elas, os nossos sentidos também vão ter uma treta que a gente vai pegar a ideia e quer transformar ela em fato. Você vai falar, como assim, professor? O Hume, ele vai ter um negócio chamado questionamento de causa e efeito. E a guilhotina de Hume vai questionar até as leis naturais. Por exemplo, você pensa aqui, pessoal do fitness aí, coisa que eu não vou fazer. Eu penso que amanhã é sábado, eu vou acordar amanhã, na hora que o sol nascer, vai sabendo isso que eu vou falar. Acordar amanhã, na hora que o sol nascer, vou pegar a moto, vou lá para a roça com a minha mãe lá, vou comer um torresmo. O pessoal aí da caminhada vai olhar, vai fazer uma caminhada, beleza. O Hume vai olhar na sua cara e perguntar, quem te garante que o sol vai nascer amanhã? Você fala, pô, tá de sacanagem? Quem te garante, meu irmão, que o sol vai nascer amanhã? Que a nossa ideia, que você cresceu com ela,
de que o sol nasce todo dia, o Rumi vai falar, não, você está transformando isso num fato. Se amanhã o sol não nascer, um dia o Rumi vai acertar. O dia do apocalipse o Rumi vai acertar. Mas enfim. E se amanhã o sol não nascer, quem te garante? Quem te iludiu que o sol vai nascer amanhã? Fala para mim. O Rumi, por isso que ele, vou dizer, ele é o empirista, ele não é o pai do empirismo, é o Locke, não confundo. Mas ele é o empirista mais importante, que ele eleva ao extremo o empirismo. Ele questiona as leis naturais, que é o questionamento de causa e efeito, que a ideia nos leva, o fato, a ideia, a gente cria fatos. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, porque amanhã vai dar sol, sei lá, amanhã vai não sei o quê. Previsão do tempo não existia para o Rumi. Se o Rumi ver hoje, tivesse vivo hoje, vai ver o telejornal, amanhã a previsão do tempo vai falar, amanhã a previsão do tempo é o caramba. Você nem sabe se amanhã vai vir. Então, para com isso. E o Rumi, ele questionou. Então, ele é o empirista radical. E isso é lei de Rumi. Então, guilhotina de Rumi, ou lei de Rumi, tá? Vai estar de um dos dois jeitos. Ou guilhotina de Rumi, ou lei de Rumi, é isso. Só o conhecimento empírico vale. Não adianta você raciocinar sobre. Ou seja, o Rumi vai falar o seguinte, mano, você tá aí. Depois que o sol nascer, amanhã, o sol nasceu, eu acordei, fui pra roça, comi um torresmo, beleza, o sol nasceu, tinha um torresmo lá pra comer. Aí, depois que eu passei por essa experiência empírica, depois que a minha canoa afundou lá e eu saí nadando, aí eu posso falar que eu atravessei o rio, como se fosse a ideia do Dido, na ideia que eu falei. Deu para vocês entenderem? Então, o Rumi, ele vai elevar isso ao extremo. E aqui você vai me perguntar, professor, mas isso aí é legal, então, quando ele vai contra o Descartes, que lembra, a filosofia é legal, porque lembra o Parmênides e o Heráclito, que eu vou falar que lembra lá na aula de Parmênides e Heráclito, de pré-Socrates, agora vocês vão buscar aí na memória, que eu falei com vocês, pré-socráticos, a primeira grande treta filosófica aconteceu lá, com Heráclito e o Parmênides, lembra? Você não se banha 2 vezes no mesmo rio. Ao Parmênides vai olhar, você se banha sim, senhor. Entendeu? Lembra que eu falei que a grande treta filosófica? E lembra que lá naquele dia da aula eu falei que quando eu chegar na filosofia moderna, vocês vão ver a grande treta filosófica? Essa aqui. Isso vai travar a filosofia por praticamente 200 anos. Isso vai travar a filosofia entre racionalistas de um lado e empiristas do outro. É isso que eu estou falando que vai acontecer. O Rumi vai levar isso a tanto, a questão do empirismo ali contra essa ideia do racionalismo, e o Descartes ele é muito importante. Gente, Descartes, acho que depois de Sócrates, é o filósofo mais importante. Não estou zoando. Porque, não sei, não é que é o que eu mais gosto, tá? Não é isso, não. Eu vou gostar do Sócrates, do Nietzsche, do Sartre, enfim. Mas o Kierkegaard, que é outro que eu gosto muito, mas não é gosto, estou falando de filosofia no geral, de importância para o negócio. Mas tem Platão, tem Aristóteles, claro. Tem Sócrates que acha ali, Platão e Aristóteles, que tem uma brincadeira nos filósofos, Platão e Aristóteles pensaram em tudo mesmo, que vem depois é plágio, obviamente que não é brincadeira, mas o Descartes vai romper mesmo uma parada. Ele vai mudar, ele vai abrir, ser o pai da filosofia moderna, pai do racionalismo, e ele vai mudar toda a dinâmica. E depois começa a galera a vir em contrapor. O que a gente fala, o Dido sabe muito isso. Debate acadêmico. Eu não gosto do Karl Marx. Eu falei que você aula de Marx. Não falei que você é aula de Marx, você é outra turma. Eu não gosto do Karl Marx. Você leu Marx? Você leu Marx. Você entendeu o cara? Você viu o tempo que o cara estava falando? Você viu o motivo que o cara estava falando? Tá. Renato Russo, hoje em dia, agora então eu vou te dar uma. Claro que só vai voltar amanhã. Então, Renato Russo amava filosofia. Então, conta a Ivete Sangalo. Tem umas músicas da Ivete Sangalo que falam desse negócio, né? Que não sei o que, será que o sol vai vir, não sei o que e tal. A gente vai esperar lá do sol, é porque eu não conheço também, tá, gente? Sou mais roqueiro, igual de Dido. Mas o pessoal fala, Ivete Sangalo, ela gostava do David Hume lá. Ela filósofa também. Ou seja, já pensou se Renato Russo leu filosofia para fazer essa música? Não duvide. Né, Didi? Fala com eles, não duvide. Mas pegando, então, voltando essa ideia de Didi é muito forte, velho. Faz sentido, não tinha pensado nessa Renato Russo, não. Então, no caso, vai ficar racionalistas versus empiristas por quase 200 fucking anos a filosofia travada. Uma bosta. E aí vai chegar um camarada que vai escrever um negócio, que vai falar uma parada. Por que vai ficar, gente? Vai ficar 200 anos parada. Só pensar, poxa, mas um é lá em 1700. Porque era a base do Descartes,
Só o Descartes e depois a galera que vinha discutindo contra ele. Então é um espaço de tempo, 200 anos lá da época do Descartes até chegar no cara que eu vou falar aqui agora, tá? Por isso que vai meio que travar. Leu com certeza, Didi, do Renato Russo, com certeza leu. Que é o prussiano, que não existia Alemanha na época, Immanuel Kant. E aqui a gente vai falar da genialidade do cara que era foda, porque o Kant vai resolver uma treta. Mais essa bagaça aqui, ó. Esse livro colorido, vocês não estão entendendo merda nenhuma que eu tenho que chegar perto da câmera pra vocês verem. Crítica à razão pura. Desculpa a expressão, é pensa num livro filha da mãe. O cara é um gênio. O senhor Immanuel Kant vai pegar e ele vai dizer, tem até aqui, eu deixei anotado, que ele era um cara que amava as questões ali e falava, caraca, olha só, ele falava, René Descartes é o cara, racionalismo na veia, tinha racionalismo, aqui é racionalismo, mano, ó, só o racional resolve. Esse era Immanuel Kant no início da jornada, mas como vocês sabem, meus jovens gafanhotos, ou deveriam saber, a vida estamos numa constante evolução. Temos que buscar o conhecimento. E ao ler David Hume, Immanuel Kant, eu anotei, ele fala que os textos empiristas de David Hume me libertaram do sono dogmático racionalista. Os textos de David Hume me libertaram, textos empiristas de David Hume, me libertaram do sonho dogmático racionalista. Aí você pensa, pô, então o cara é vira-folha. Não, senhores, é como a gente costuma dizer, né, Didi, é questão acadêmica. Você não pega por ignorância, mas busque conhecimento. Quando você começa a entender alguma coisa, você acha que está entendendo, vai por mim, a vida vai falar, não, mano, você tem que estudar muito ainda. E é o ponto que o Kant vai colocar. Crítica à razão pura, ele vai falar, é possível uma razão pura independente da experiência? Olha a pergunta que o desgraçado já joga aqui. Gente, o Kant é genial. O desgraçado ele é revolucionário em várias áreas. E não fala ainda a principal da Revolução Francesa. Calma. Vai inspirar a Revolução Francesa. Que essa aqui é para spoiler mesmo pro final. Ele vai colocar o senhor Kant, ele é genial por si só se dele ter resolvido essa treta. Que é o quê? Criticismo. Anotem essa palavra. Ele vai fundar o criticismo. É isso aí mesmo. Vocês ouviram. Vou até colocar aqui bonitinho, que a palavra bonita nova vocês não estão acostumados, né? Criticismo. Isso aí. O criticismo, que é a crítica à razão pura. Ele vai escrever outros livros também nessa mesma questão. Mas o Crítica à Razão Pura, esse livrinho aqui, ele vai resolver essa treta entre o Descartes e lá o David Hume depois. Ele vai resolver essa parada entre os empiristas e racionalistas. Que ele vai meio que somar as duas coisas. Você fala, poxa, isso é óbvio, né, professor? Olha a ideia do ovo de Colombo que eu já falei com vocês. É óbvio agora que eu tô contando. Vê na época dos caras. Não era, não. E aí, vamos lá. De novo a frase. É possível, a pergunta, é possível uma razão pura, independente da experiência? E o Kant vai falar, claro que não, velho. A sua experiência precisa ali do empirismo para criar uma razão. Então você não tem ideia, tem ideia inata, igual o Descartes falou, legal. Você também precisa do empírico, da experiência. E o Didi deu a melhor história para vocês. O cara era doutor, estava lá fazendo um monte de coisa. Ah, eu sou doutor disso, matemática, mas não sabia nadar, se fudeu. É a ideia do criticismo puro, mais até o criticismo aqui, Didi, essa ideia da canoa que você conta. Porque o camarada, ele tem que somar o empírico, é o que o Didi falou com vocês, da humildade acadêmica. Você tem que somar o que você aprendeu da razão, do teórico, com o prático, com o empírico, gente. Eu sei disso como professor, Didi também, professor. É muito bonito você ter didática, metodologia, muito legal lá você ter isso na faculdade. Meu irmão, quando você entra na sala de aula, que você vai ver quem você é. Isso em qualquer emprego, tá? Eu tô dando exemplo na nossa área aqui, que eu tô aqui com vocês. É quando você entra na sala de aula, você fala, mano, eu não estudei isso na faculdade, não, e agora? É isso daí. Ele vai da ideia do criticismo. Gente, por exemplo, a razão para ele, igual você pegar, ele vai aqui, ó, superar a bifurcação entre racionalismo e empirismo. Ele vai colocar que elas vão se juntar, você precisa deles.
Fala para mim que ninguém aqui tem um costume, ou pelo menos tinha quando era pequeno, um costume colocado pelos avós, o famoso tomar benção. Algum costume seja de prática de almoço de domingo, qualquer coisa simples ou mais complexa. Você normalmente, então você já tem uma base, que é isso que o Kant vai dizer, você já tem uma base, então, que vai moldar, no caso, a sua razão. O meio ao que você cresce, o meio que você convive, vai moldar a sua razão. Isso é só vocês pensarem. Vocês, às vezes, pensam assim, porque vocês pensam assim, outra crítica do Kant. Ou porque o meio de vocês pensa assim. Existem pesquisas psicológicas, já vai no Freud, né? Que vai falar que o seu comportamento é baseado nos seus 5 melhores amigos. Não lembro se foi o Freud mesmo que falou essa pesquisa, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o brincadeira do Freud explica. Mas tem essa teoria mesmo. Que você é tipo assim, você é você, claro, mas você tem muito da influência das 5 pessoas que você mais gosta e confia. Eu pego muito do Didido. Isso eu não tô zoando, não, seu puto. Falando sério, eu já falei, o Didido é um cara que sempre foi um espelho muito grande para mim, tanto pela vida dele quanto a humildade. E hoje está na posição que ele está e ainda manter essa humildade. Apesar de que a gente nunca vai admitir isso no grupo nosso da zoeira, lá vai sempre zoar ele. Beleza? Exato, João. Exato, homem, um produto da sociedade. Oh, vai dar muita treta aí. E o senhor Kant, ao falar essas coisas, ele vai colocar uma teoria que eu até deixei aqui para vocês, chamada, já dizia Rousseau, você vai ver na hora que chegar no Rousseau, você vai ficar puto com ele. Na verdade, você vai gostar. Vai ficar puto com o Hegel. Mas vamos lá. Ele tinha uma teoria, que o Didido já sabe, porque ele é assistente social, da menoridade, da maioridade. Sabe, professor, o cara que criou o negócio da lei, disso, aquilo, outro. Para ele, a menoridade é um estágio que você está de tutela. Pode anotar isso aqui, um estágio de tutela. O que é esse estágio de tutela? É um estágio onde você é tutelado. Você é uma criança, seus pais estão te tutelando. Exemplo, professores aqui estão tutelando vocês. As pessoas que vocês convivem estão tutelando vocês. E a maioridade é um estágio de mais autonomia. Você já pensa por si só. Aí você começa a ter os seus próprios, as coisas que você gosta ou não. Você já começa a ver aquele famoso, pô, não sou a mesma pessoa de ontem, que sai de 15, 20 anos atrás. Você fala, pô, o troço que eu fazia com 12 anos, você pensa que ridículo era aquilo que eu fazia. Ou às vezes, pô, aquilo que eu fiz naquela época, hoje eu penso assim por causa disso. Essa é a ideia que o Kant vai colocar com o criticismo, beleza? É juntar, basicamente, para ficar didático, é juntar o empirismo com o racionalismo. É juntar o doutor da canoa lá do Didido com o cara que estava lá, o barqueiro da jangada humilde. É um ensinar para o outro, que aí eu lembro do Anísio, meu professor, pegando esse Didido, você me deu aí falando. Conhecimento nunca é para você humilhar ninguém, é para você compartilhar. Que é você pegar a ideia do cara lá, o doutor barqueiro, que podia ensinar matemática para o outro, da mesma forma que o barqueiro poderia ensinar ele a nadar. Claro que o doutorzão não teve humildade para isso, mas isso é outro assunto. Por isso que esse senhor Kant, para a gente finalizar nossa aula aqui com a ideia, mas lembra disso, a ideia dele, para vocês lembrarem, o criticismo é a função, e o estágio, e anotem, você passar da menoridade, que é um estágio de tutela, para a maioridade, que é um estágio de autonomia, se chama esclarecimento. É simples assim. O estágio, o caminho que você faz para sair da menoridade onde você é tutelado, então, ou seja, a sua empiria ali vai influenciar a sua razão, vai chegar até você começar a ter autonomia, você pensar o que você quer, o que você gosta, o que você quer fazer, para você chegar desse estágio, então, de menoridade, tutela. Estou falando bem devagar para vocês gravarem mesmo e anotarem. Para o estágio de autonomia, que é o de maioridade, para o Kant, então não é o da lei, não confundam, você passa no processo chamado esclarecimento. E ele, que o Didido deve estar se coçando, sorrindo, é atrelado ao fato de inspirar ela, a magnífica, a maravilhosa, a de longe, né, que a gente pode falar, não, se não é a maior, mas pelo menos é a mãe de todas as revoluções. Ele vai inspirar o iluminismo, que vai dar ideia para a Revolução Francesa. Assim, é atrelado ao Kant. Eu sei que você, agora você pode falar, se você quiser. É atrelado ao Kant a ideia de ser um dos fundadores, vamos dizer, o ideário
do iluminismo. Deu para entender menoridade, esclarecimento, iluminação do pensamento, maioridade, você tem autonomia, Revolução Francesa. Então, para muitos é o pai, junto com o que você já citou aí, né, João Mateus, que vai ser o pai, ali também o Rousseau, que vai pegar a galera da Revolução Francesa, mas sim, primeiro vem o senhor Immanuel Kant, beleza? Então, hoje vocês aprenderam de vez o sair da Matrix, eu vou ter que sair saindo com o Semário. Obrigado, meu filho. Obrigado aí também, o Didi elogiando vocês também. Que isso, cara. Obrigado, Didi. Valeu mesmo. Vindo de você, eu até me emociono aqui. Obrigadão, Didi. E obrigado pela o seu brilhantismo na aula, que eu esqueci a DMU, tá, gente? Ó, como Deus sabe o que faz, aí você vai, pô, viu? Eu sou cristão, viu? Só fica me chamando de ateu aí, Didi, tá vendo? Mas, enfim, graças a Deus, Didi, vê que eu esqueci PK no DMU. Claro que depois eu falar com você, mas obrigadão mesmo, Didi. E isso aí, vamos marcar o aulão juntos. A gente já vai fazer com Júlia, chama você, João, vamos. Você está sempre convidado para minhas aulas, que, gente, vai por mim, que é essa ideia da humildade. Eu sempre falo isso. Eu sou aqui historiador, especialista em filosofia e sociologia. Se Deus quiser, daqui a pouco filósofo também, de carteirinha também de graduação, não só de pós. Mas o Didido, como ali diácono, praticamente teologia mesmo, né, Didido, que pega toda a ideia ali, mas ele é assistente social, ele pega toda a teoria marxista, e muito disso o Didido bebe na fonte. Então, por isso que eu adoro ele aqui, tanto não só pela pessoa, mas pelo conhecimento nas aulas de filosofia. Para ser didático, gente, que a gente tem que ter essa didática para vocês entenderem. E eu adoro as tiradas do Dido. Mais uma vez, obrigado. E, gente, mas realmente chega no final da aula, o Dido pegou no final mesmo, aí já saiu na hora certa. Alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês não vão dormir, alguma coisa vão ficar, mano, você tá de sacanagem, professor. Deu para entender essa ideia? Deu para entender sim, Wallace. Racionalismo versus empirismo? Deu. Deu para entender o criticismo do Kant? Que hoje parece assim, pô, é só juntar os dois, mas na época, quem vai descer do salto para admitir que o outro tá errado? É fogo. Mas agora eu tenho a pergunta então, Gabriel, João Mateus, Letícia e Esther. Vocês vão dormir hoje? Principalmente com a ideia, será que vocês... Eu vou dormir tranquilo, eu tô de boa. Eu tenho um sono pesado. É, né? O João Mateus não. O João Mateus vai ficar ruminando essa aula até umas 4 horas da manhã. E também o Wallace. Esther, dormir pensando, eu sabia. Esther, vai nem dormir. Quando eu vou dormir, eu durmo lá por umas 3 da manhã, então... Tá certo. Eu gosto do João Mateus, por exemplo. Vai. Olha lá o João Mateus. Eu vou mesmo, tá? Eu sei, João. Bem-vindo ao meu mundo. Eu sou muito João Mateus, gente. Vocês têm noção. Eu ficava, meu professor falava, eu ficava, caraca! Aí eu ficava, caraca, velho, caraca, aquele negócio. E eu ficava ali, ó, matutando. E pior que você fazia isso com a gente lá no Cândido da Pova, né, Wallace? Mas vocês merecem. Vocês merecem. A Esther, né? Eu dou aula pra Esther agora também. A Esther é minha aluna da manhã. Foi complicado conseguir anotar tudo isso. Tá, não, mas aí depois vocês vão me perguntando que eu vou passando as pautas se vocês quiserem, tá, gente? Pautas, esse negócio, vai me perguntando depois. Não fica problema. Qualquer coisa, manda mensagem lá no WhatsApp para tirar a dúvida. E é isso, gente. Então, você não tem dúvida nenhuma, mas mais uma vez, obrigado pela participação de todos, pela paciência de todos. Uma sexta-feira tá aqui me tolerando. Eu sempre... Cara, só sobra sexta-feira para mim aula de filosofia. É maravilhoso. Mas, enfim, eu gosto, que é bom para a gente começar bem o final de semana aí viajando. Como eu tenho certeza que vocês vão ficar pensando. Eu já tô aqui, né? Eu já tô viajando, no caso. Como vocês vão pensar muito bem. Mas, gente, é isso. Vamos raciocinar, mas também vamos ter a empiria, beleza? Então, qualquer dúvida, é só mandar lá. Ó, um abraço.